Até aqui nos ajudou o Senhor. O que significa este versículo? A declaração "até aqui nos ajudou o Senhor" é uma das mais emblemáticas e consoladoras expressões de gratidão e confiança encontradas nas Escrituras. Ela se encontra em 1 Samuel 7:12, quando o profeta Samuel ergueu uma pedra, a qual chamou de Ebenezer, após a vitória dos israelitas sobre os filisteus, e disse: "Até aqui nos ajudou o Senhor." O período em que Samuel pronunciou essas palavras foi um dos mais difíceis na história de Israel, envolvendo perda espiritual e derrotas significativas. No entanto, a declaração do profeta Samuel ao dizer: "Até aqui nos ajudou o Senhor", mostrava que a providência divina não tinha abandonado o povo da aliança, apesar do fracasso humano por causa da desobediência. Por que Samuel disse: "Até aqui nos ajudou o Senhor"? Para entender plenamente o significado desta afirmação, é necessário considerar o contexto histórico em que ela foi pronunciada. Durante um longo período, Israel estava em desobediência a Deus, o que resultou em uma das piores derrotas de sua história. Nos capítulos iniciais de 1 Samuel, lemos sobre a batalha contra os filisteus em que os israelitas, confiando na presença simbólica da Arca da Aliança, acreditavam que a vitória estava garantida. No entanto, a realidade foi bem diferente. Os israelitas foram derrotados, a arca foi capturada e muitos soldados, incluindo os filhos do sacerdote Eli, foram mortos. 1 Samuel 4:10-11. Essa derrota não foi apenas militar, mas também espiritual, pois refletiu o afastamento do povo de Deus e a falência moral e espiritual de sua liderança. A captura da Arca da Aliança, que representava a presença de Deus entre o seu povo, foi um golpe devastador. Israel, então, passou a viver sob a sombra dessa derrota. Embora a arca tenha sido devolvida pelos filisteus que estavam sendo castigados pelo juízo de Deus, ela permaneceu afastada do tabernáculo por cerca de 20 anos em Kiriat-Jearim, na casa de um homem chamado Abinadab. Foi nesse contexto que o profeta Samuel, que desde a infância foi dedicado ao serviço do Senhor, liderou um movimento de arrependimento e retorno a Deus. Samuel conclamou o povo de Israel a abandonar seus ídolos e se voltar ao Senhor em oração e jejum. Então, quando os filisteus novamente se levantaram contra Israel, Samuel ofereceu um sacrifício ao Senhor e clamou por livramento. Deus respondeu com um poderoso estrondo, confundindo os inimigos e garantindo uma vitória decisiva para Israel. 1 Samuel 7:10-11. Samuel tratou de atribuir aquela vitória não ao esforço humano, mas diretamente à intervenção do Senhor. Nesse cenário, Samuel ergueu uma pedra como memorial do auxílio divino e a chamou de Ebenezer, dizendo: "Até aqui nos ajudou o Senhor." Essa batalha marcou o contraste entre a vitória divina e a derrota humana na batalha anterior, ressaltando a soberania divina sobre o destino de Israel e a importância da obediência e dependência do Senhor. A prática de erigir pedras como memoriais. Samuel disse: "Até aqui nos ajudou o Senhor", em conexão com o estabelecimento de um marco memorial. Essa prática de erigir pedras como monumentos de recordação já fazia parte da cultura israelita desde os tempos dos patriarcas, e tinha o propósito de marcar eventos significativos na história espiritual do povo. Podemos encontrar um exemplo notável dessa prática na história de Jacó. Em Gênesis 28, o texto relata que Jacó, fugindo de seu irmão Esaú, teve uma visão de uma escada que alcançava os céus, com anjos subindo e descendo por ela. Ao despertar, Jacó reconheceu o lugar como a casa de Deus e chamou-o de Betel. Ele então tomou a pedra que havia usado como travesseiro e a ergueu como um pilar, derramando óleo sobre ela, marcando assim o lugar como um memorial da presença e promessa do Senhor. Gênesis 28:18-19. Outro exemplo significativo dessa prática ocorreu com Josué, durante a conquista da Terra Prometida. Quando o povo de Israel atravessou o rio Jordão em terra seca, por comando do Senhor,
Josué ordenou que 12 pedras fossem retiradas do leito do rio e erguidas em Gilgal como um memorial. Estas pedras serviriam como um sinal para as futuras gerações, lembrando-lhes de como o Senhor secou as águas do Jordão, permitindo que Israel passasse a pé enxuto. Josué 4:1-7. Assim, quando Samuel ergueu a pedra de Ebenezer, ele estava repetindo uma tradição que tinha como propósito perpetuar a memória dos feitos poderosos de Deus em favor de seu povo. A prática de colocar pedras em locais de grandes vitórias espirituais ou revelações divinas era uma forma de construir uma história visível de fé, onde cada memorial lembrava ao povo de Israel que o Senhor era sua verdadeira força e segurança. O significado espiritual de "até aqui nos ajudou o Senhor". A declaração "até aqui nos ajudou o Senhor" tem uma profunda implicação espiritual. Em primeiro lugar, ela reconhece a soberania e a providência de Deus na história do seu povo. Samuel não atribuiu a vitória ao poder militar ou à astúcia estratégica, mas ao Senhor, que interveio de forma miraculosa. Em segundo lugar, essa frase reforça a importância da gratidão. Ao olhar para o passado e reconhecer a ajuda divina, os israelitas eram incentivados a cultivar um coração grato, lembrando que, em meio a todas as dificuldades e batalhas, foi o Senhor quem os sustentou. Além disso, a expressão "até aqui" carrega consigo uma confiança implícita no futuro. Se o Senhor ajudou até aquele ponto, a implicação natural é que Ele continuará a ajudar. O nome Ebenezer significa literalmente pedra de ajuda, e nas palavras de Samuel apontava para o fato de que até ali o Senhor tinha ajudado o seu povo. Contudo, em outras ocasiões esse mesmo povo também foi ensinado a chamar o nome Jeová Jire, que significa, o Senhor proverá. O passado e o futuro estão debaixo da provisão de Deus. Essa confiança no caráter imutável de Deus é uma fonte de segurança para os crentes de todas as épocas. Assim como Israel podia confiar na continuidade do cuidado divino, também os cristãos hoje podem descansar na certeza de que Deus permanece fiel. Certamente eles podem dizer: "Até aqui nos ajudou o Senhor e continuará ajudando daqui em diante". Portanto, "até aqui nos ajudou o Senhor" é uma declaração que continua ecoando a verdade do cuidado providencial de Deus. Ela nos chama a lembrar com gratidão do passado, a confiar no presente e a esperar com fé no futuro. Assim como Samuel ergueu um marco de lembrança da ajuda divina, também nós somos chamados a reconhecer a mão de Deus em nossas vidas e a viver com a convicção de que aquele que nos ajudou até aqui continuará a ser nosso auxílio sempre presente. Muito obrigado por assistir o vídeo. Fique na paz de Jesus e que Deus abençoe.